Olá pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui do canal. Nesse vídeo eu vou estar falando sobre uma das minhas disciplinas do meu segundo semestre do curso de nutrição, a disciplina chamada Técnica Dietética. No meu caso eu tive essa disciplina em dois momentos diferentes, então eu tive a Técnica Dietética 1 no segundo semestre e tive a Técnica Dietética 2 mais pra frente, tá? Basicamente a essência é a mesma, só que obviamente, né, os conteúdos que foram dados na técnica dietética 1 e na técnica dietética 2 vão modificar, né? Você não repete a mesma coisa. Então, eu vou falar aqui do que se trata a técnica dietética 1. Para me ajudar, eu estou aqui com o plano de curso da disciplina, né? Então aqui tem os objetivos com essa disciplina para você aqui, junto comigo, que de repente aí está pensando, né, se for o seu caso, em fazer o curso de nutrição e está querendo entender como é que são as disciplinas. Isso aqui que eu vou ler pra você vai te ajudar, tá? Agora, antes de mais nada, vai deixando o seu like, deixa o seu joinha aqui embaixo, porque isso é muito importante pra mim. Isso me diz que você achou esse assunto interessante. E se você nem me conhecia, eu sou o Henrique Lima, sou nutricionista, e aqui embaixo você encontrará um botão vermelho escrito inscrever-se. Clique nesse botão, depois ative o sino e pronto, você estará acompanhando os conteúdos que eu posto por aqui. Bom, aqui tá falando o seguinte, né, que a carga horária dessa disciplina são de 60 horas, e que ela é meio a meio, ou seja, 30 horas de teórica e 30 horas de prática. Então isso aqui já é interessante ressaltar que essa disciplina aqui a gente tinha os momentos em aula, normal, sala de aula, basicamente ela apresentava algum conceito de alguma coisa, um assunto. E aí tinha o momento da aula prática. Essa aula prática dessa disciplina, a gente, no caso, né, era em cima as aulas, né, e embaixo a gente descia lá pro térreo, que eram... É uma aula prática em laboratório, mas é um laboratório, nesse caso é uma cozinha mesmo, né? Era uma cozinha, não era laboratório de microscópio, não. Era cozinha, tipo, estilo industrial, né? Então tinha lá os fornos, aí tinha os alimentos, e a gente utilizava um roteiro. Eu tenho aqui alguns roteiros aqui, mostra aqui que eu peguei para relembrar. E aí tem assim, aula prática número 1, aí tinha número 2. Por exemplo, aqui essa aula prática número 10 que eu estou aqui segurando é sobre as leguminosas. E o objetivo era identificar os tipos de leguminosas e avaliar as modificações ocorridas quando submetidas a diferentes métodos de cocção úmida. Só isso daqui você já está conseguindo talvez entender do que se trata a disciplina, né? E aí, os elementos que nós utilizamos foram feijão carioquinha, feijão preto e lentilha, que são leguminosas, né? Então são 3 tipos de leguminosas que foram aí utilizando, vendo, né, o processo de mudança com a aplicação do método de cocção úmida. O que ocorria, quais são as mudanças. Porque como nutricionista, a gente trata de alimentos. Mesmo que você, por exemplo, a minha área de atuação é a área clínica, aí você pode estar pensando, tá, mas esse tipo de disciplina ela é mais específica para quem vai trabalhar em restaurante. Realmente, muito específica. Mas no meu caso, eu trabalho em clínica. Ainda assim, essa disciplina é útil sim, sabe por quê? Essa disciplina acaba sendo interessante até mesmo para quem não entende nada de cozinha, não faz nada na cozinha. Pronto. Essa aula você vai ter a oportunidade de, na prática, ver algumas mudanças. Por exemplo, uma lentilha, um feijão, quando você cozinha. Quais são as mudanças básicas do processo de cozimento que ocorre. Coisas básicas que você pode estar ali, alguma coisa utilizando lá na frente, na parte do seu consultório, na hora de você fazer alguma orientação para algum paciente sobre o modo de cozinhar, de alguma coisa, entendeu? Então, é útil também, até mesmo em uma área que você acha que não vai utilizar os conhecimentos daquela disciplina. Não, sempre tem alguma coisinha ali que você pode aproveitar. Mas voltando aqui, né, o documento do plano de curso, aqui está falando o seguinte, que a disciplina, né, vai te mostrar a introdução, do que é técnica dietética, no sentido de mostrar a definição, a terminologia, a importância e a aplicação. Em relação aos alimentos, o conceito, a classificação, grupos de alimentos, né? Então conceitos de orgânicos, diet, light, congelados, transgênicos, características organolépticas, então esse nomezinho estranho quer dizer o quê? Né? Análise sensorial. Então nessa aula aqui, por exemplo, a gente obviamente preparava uma comida, a gente tinha o direito de depois comer, né? Na verdade, tanto tinha o direito, quanto muitas vezes era solicitado que a gente realmente consumisse para a gente testar o sabor daquela técnica que a gente aplicou, para poder saber, né? Olha que bacana, a gente utilizou hoje uma técnica tal, que dá um sabor bacana e que ainda assim é uma preparação saudável. Então, faz parte também disso, né? De você
Não chegar no consultório, por exemplo, e ficar indicando uma mistureba de coisas que são saudáveis, mas quando misturadas o gosto fica horrível. E aí? Adianta? Então você ter noções de que a técnica dietética, já adiantando, basicamente é o quê? É você ter um olhar da nutrição, da parte alimentar, mas voltando para a questão ali da cozinha. Ou seja, uma coisa é você ir em um restaurante e tá tudo pronto lá, e você só faz colocar. Outra coisa é você estar em casa, você mora sozinho de repente, você tem que cuidar da sua dieta. Chega um dia lá que você não vai sair, tá tudo fechado os restaurantes, e você tem que fazer a sua comida. E aí? Como é que você pode orientar um paciente desse a fazer algo na casa dele que seja saudável e que seja saboroso? Ele tem que ter noções, e aí você como nutricionista deve, né, saber orientar essa pessoa sobre a questão do como cozinhar, quais técnicas dietéticas utilizar para fazer uma refeição saborosa e nutritiva. Basicamente, na minha opinião, essa é a essência dessa disciplina. Ou seja, é importante, né? Obviamente. Enfim, gente, aqui tem várias questões, né? De a gente trabalhar com os pesos e medidas. Então, a gente aprendeu aqui, eu acredito que foi nessa matéria, a questão do pesar alimentos, tipo assim, coisa básica. Por exemplo, botar na balança um recipiente e aí você tara aquele recipiente para você depois, quando for pesar algum alimento dentro daquele recipiente, você realmente pegar o peso apenas do ingrediente, do alimento, e não pegar o peso do alimento junto com o recipiente. É básico isso, eu sei, mas ninguém nasce sabendo isso, né? Então, é uma oportunidade para aprender. Até mesmo, por exemplo, eu utilizo uma balança aqui de alimentos em casa, às vezes para poder fazer alguma receita para vocês aqui mesmo no canal, enfim, ou para minha dieta mesmo. Então eu quero saber qual é o peso daquele, sei lá, daquele produto, daquele alimento que eu estou pegando. Eu estou pegando uma xícara do alimento, mas o quanto de alimento eu estou pegando naquela xícara? Tem quantas gramas daquele produto? Essa balança, apesar de ser uma coisa bem simples, eu sei mexer a questão de tarar e tudo mais, porque eu aprendi isso na faculdade, na universidade. Antes da universidade eu não tinha vivência com isso, de balança. A minha única vivência com balança era quando eu ia no restaurante, botava o meu prato lá no restaurante, eu sabia que tinha esse negócio de tarar o peso do prato e tal, mas enfim, não era eu que fazia isso, né? Eu apenas sabia que existia, mas eu não utilizava isso no meu dia a dia. Então, é o começo. Pra mim foi o começo do uso desse tipo de técnica, apesar de simples, né? Ninguém nasce sabendo, como eu disse. Aí tem aqui a questão de seleção e armazenamento, conservação de alimentos e preparações, planejamento de cardápios, por isso que essa disciplina acaba sendo muito importante para quem quer, já desde o princípio, né, focar na questão de ser um nutricionista para áreas de produção, área de restaurante ou área de UAN, né, que são as unidades de alimentação e nutrição que a gente chama. Então é uma disciplina muito importante. O pré-preparo de alimentos, fator de correção, enfim, aqui são outros termos aqui que eu acho que não cabem falar aqui. E voltando à questão do preparo, né, calor úmido, que inclusive foi uma das aulas ali que eu mostrei, né, utilizando leguminosas submetidas ao processo de calor úmido. Calor seco, calor misto, tem também aqui, né, a ficha técnica, que também é algo muito usado para o profissional de nutrição que vai trabalhar em restaurante, né? É um conhecimento que a pessoa precisa ter realmente. Agora aqui uma justificativa, né, da disciplina. Por que ela é importante? Olha só. O conhecimento da técnica dietética possibilita ao profissional o reconhecimento dos grupos alimentares e, com isto, uma melhor utilização das ferramentas importantes no exercício da profissão do nutricionista, como o alimento e a alimentação. Além disso, entendendo os processos físicos e químicos dos alimentos, será proporcionada a sistematização das técnicas dietéticas e garantida as prescrições alimentares, a combinação dos nutrientes, bem como a composição equilibrada de refeições para coletividades. Ou seja, permite a gente, né, entender como é que a gente pode pegar os alimentos e associar para a alimentação daquele indivíduo, mas não só um indivíduo, mas também quando for tratando-se de uma alimentação de coletividade, ou seja, restaurante, que é você trabalhar com servir alimentos para o coletivo, para várias pessoas. Então, aqui a gente pode usar essas técnicas tanto para o indivíduo no consultório, por isso que eu disse que no consultório, para quem é da área clínica, a disciplina também ajuda, né, em algumas questões. Mas também para quem for trabalhar na área de produção, com certeza muito, porque você vai estar lidando com muitos indivíduos, né? É uma refeição que vai ser mais de uma pessoa que vai consumir. Então, enfim, basicamente eu acredito que, né, tem outras coisas aqui, mas aí eu não vou ficar lendo tudo, mas acredito que a essência da disciplina aí você já entendeu. Então essa é uma das disciplinas que você
talvez o nome, né, vai ser outro, mas enfim. Essa é uma das coisas que você vai ver se você for fazer o curso de nutrição, né, se você ainda não entrou e vai fazer. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, deixa o seu joinha. Se você não deixou lá no começo, quando eu havia pedido, deixa agora. Aqui embaixo nos comentários, me escreva o que você achou. Se você ficou com alguma dúvida, escreva, participe. Compartilhe esse vídeo porque possa interessar com essas informações. Me acompanhe nas minhas redes sociais, tem minha fanpage, tem meu Instagram. Aqui embaixo na descrição você encontra o link da playlist Profissão Nutricionista, onde tem vários vídeos relacionados à profissão em si, ao curso de nutrição, inclusive outros vídeos de outras disciplinas que eu já fiz, tá? Então, confira. Já já, aqui na tela vai aparecer no meio uma foto minha que você pode clicar para realizar a sua inscrição no canal, se é que você ainda não fez isso. No mais, muito obrigado a você que me assistiu até o final. Hoje eu fico por aqui e até o próximo vídeo.